Eu vou entendendo esse mistério desse meu encontro com a Sabina cada vez de um jeito, aos poucos. Acho que teve muito o fato de que a minha família veio da mesma região onde ela nasceu, né? Embora ela está bem ao sul da União Soviética, a cidade natal dela, Rostov-on-Don, onde ela nasceu e morreu assassinada pelos nazistas com as suas duas filhas e mais 1.500 pessoas na Ravina da Serpente, uma morte trágica, né? Os últimos anos da vida dela foram muito penosos, porque os irmãos foram assassinados pela polícia do Stalin, né, como traidores, só foram recuperados em 1956 no Congresso, após o Congresso Comunista do Partido Comunista, após a morte do Stalin, né, que elegeu Khrushchev, né, e aí eles foram recuperados como figuras importantes da ciência soviética, né? Mas morreram como traidores, os três, em 1937 e 1938, o pai e o marido na mesma época de ataque cardíaco, né? Então, ela viveu tendo que sobreviver, ela não podia exercer a psicanálise, embora dizem que ela exerceu secretamente com crianças desajustadas, mas ela era uma médica numa clínica nos últimos anos, onde o que ela ganhava dava para comprar o pão, né? Paupérrima. E, enfim, um fim trágico, mas uma batalha. A Sabina, ela é uma mulher que viveu momentos instituintes, né? Ela estava em tantos momentos instituintes, né, da psicanálise nos começos, né? Seja na nova psiquiatria, seja na nova educação em Genebra, seja no novo homem na União Soviética, com essa psicanálise ligada ao Estado, né? E então, para mim, tem alguma coisa assim digamos assim, ir cada vez mais conhecendo as circunstâncias históricas, né, que a envolveram, nesse sentido de colocá-la como um personagem atualíssimo. Ela se faz atual pela sua obra e pelo que ela traz como mulher nesse sentido. Ela se liga às primeiras psicanalistas, né? Tatiana Rosenthal, Vera Schmidt, Sophie Morgenstern, que vieram do leste. Sophie foi para Paris. É engraçado, essa primeira geração de psicanalistas, antes da oficialização da IPA, ela foi uma geração que praticamente todo mundo acabou tragicamente, ou assassinada, ou por suicídio. Tatiana Rosenthal, Sophie Morgenstern, né? Talvez uma geração onde era mais difícil, né? Se a gente pensar que a cidadania feminina na Áustria se deu no final dos anos 20 só, quer dizer, você se afirmar num campo sem sequer ser cidadã ainda, coisa bem diferente do que foi a segunda geração de psicanalistas mulheres, né? Ellen Deutsch, Anna Freud, Melanie Klein e tantas outras, né? Que foram mulheres formadoras de escola, que estavam perfeitamente inseridas em instituições que elas conservaram, né? Conservadoramente, nesse sentido de conservar uma conquista, né? Já Sabina, eu acho que faz parte da geração instituinte da psicanálise em vários campos, né? Então, para mim, nesse sentido, tem
pertinência, digamos, transgeracional, né, pelo lugar que veio minha família, que é a Ucrânia, que ficam 600 quilômetros de Rostov-le-Don, né, e coisas talvez que eu tenha que elaborar da minha própria história, que eu acabo elaborando através da história da Sabina e de todas as confluências, né, como por exemplo, vou dar um exemplo, a Sabina Spielheim, ela veio para o Ocidente no começo dos anos 30 para o enterro da sogra, junto com o marido. Quando voltaram, tiraram os passaportes deles. E eu vim a descobrir que tirar os passaportes tinha a ver com quem morava no sul da Rússia e na Ucrânia, que sofreu com a implantação da economia agrícola stalinista, né, do plano quinquenal, que eles acabaram matando 7 milhões de pessoas na grande fome, o Holodor, acho que chamava, Holodomor, né, que chamava, que só foi descoberta no final dos anos 80, né, que houve esse verdadeiro genocídio, né, e de certa maneira as pessoas que conseguiam fugiam para o Cazaquistão, né, e justamente as últimas cartas da família da minha avó vieram do Cazaquistão, e eu nunca descobri porquê. Então, através da Sabina, eu tive acesso a um dado histórico que explica alguma coisa da minha história. Então, eu acho que tem essa confluência, mas cada vez mais para mim é a obra dela, né? A obra dela é uma obra, o pensamento dela, o pensamento clínico. Dizem que nos anos 20 ela era uma analista silenciosa, que pouco interpretava as crianças que ela tratava, né? Enfim, uma mulher muito única, né? Na constituição do seu pensamento e da sua prática clínica, numa época instituinte da psicanálise e numa época instituinte da cidadania feminina, né? Na época, aliás, foi uma brasileira que pesquisou isso, Helena Besserman Viana, né? E a Teresa Pinheiro, quem pesquisaram, porque publicaram em português As Bases do Amor Materno, que é um ensaio da Margaret Hilferding, que foi a primeira psicanalista a entrar na Sociedade Psicanalítica de Viena. A Sabina foi a segunda, né? E a entrada da Margaret Hilferding ocupou 4 reuniões, né? 4 reuniões que acho que a comoção foi tanta que na última reunião eles decidiram não mais fazer as reuniões. Isso eu estou brincando, né? Mas é verdade que eles decidiram não mais fazer as reuniões na casa do Freud, comendo o Apfelstrudel da Marta, e foram fazer num saguão de um hotel, né? Coincidência ou não, não se sabe, mas as 4 reuniões que sucederam finalmente a aceitação da Margaret Hilferding, elas são hilariantes. A misoginia, o discurso sobre as mulheres que decidiam ser médica, né? Porque era uma coisa recente, né? Em 1865, uma russa, Natalia Sudova, é a primeira mulher a se formar em medicina, né? E medicina era um dos campos abertos para a mulher, junto com filosofia e mais letras e mais um que eu não me lembro. Os outros campos eram fechados para as mulheres. E acho que física era o 4, tanto que teve a Marie Curie, né? Então, essas 4 reuniões, a Helena Besserman Viana, ela traz os diários da Sociedade Psicanalítica de Viena, né, feitos pelo Otto Rank, as minutas, né, como são conhecidas, estão sendo
traduzidas aqui para o português, né, também. E é uma coisa hilariante, assim. E 3 psicanalistas foram contra a entrada das mulheres na Sociedade Psicanalítica de Viena. Hilariante, assim, são devassas, mulher que se torna médica, que se interessa pelo corpo nu masculino, é fixada no órgão genital masculino, são devassas, quer dizer, uma coisa assim muito impressionante, né? Então, foi difícil mesmo. A Sabina já encontrou um terreno bom. A Margaret Rifferden, que a Margaret Rifferden vai lá e diz que o amor materno não é inato. Como assim? Diante dos homens, de todos os homens, dizer que o amor materno não é inato, que é no ato de amamentar que o amor materno se concretiza enquanto amor materno. Depois vai a Sabina lá e fala do gozo feminino e abre um espaço para a mulher que não é só a maternidade. E não só isso, ela vai dizer que é a primeira que diz que faz a equação filho igual a falo materno, e que quando o filho fica nesse lugar é um enlouquecimento, e quando ele sai ele tem uma abertura para a vida e para morte que virá com os anos e a própria vida, e não morto numa tentativa de retorno ao útero materno. Então, essas mulheres começam a dizer coisas que só vão ser assimiladas, por exemplo, por Freud, a partir dos anos 20, né? Que vai ser todo o caminho do freudiano único em relação à pulsão de morte e à questão da feminilidade, né? Então, não foi brincadeira essa entrada, né? Dessas 2 primeiras mulheres psicanalistas, né?